Meus irmãos, eu quero convidar a igreja para que abra a Bíblia lá em Malaquias, é o último livro do Antigo Testamento, e nós vamos fazer aqui a leitura do capítulo 2, versículos 10 ao 16. Os irmãos sabem que nós estamos aqui fazendo uma série de mensagens sobre esse livro, e ele fala então sobre a igreja, sobre o relacionamento do Senhor com o seu povo. Então, há mensagens importantíssimas para nós, nos dias de hoje, tiradas aqui, então, deste livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 2, a partir do versículo 10, indo até o versículo 16. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem, em sua Bíblia ou aqui na projeção. Diz assim a palavra de Deus: Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Vamos orar? Pai Celestial, nós lemos a Tua palavra, e cremos que, assim como o Senhor falou aos nossos irmãos lá do passado, e tem falado à igreja através dos séculos com esta mensagem, pedimos que nesta noite, Pai, o Teu Espírito Santo fale conosco também. Nos abençoe e que sejamos, Pai, guiados pela verdade da Tua palavra, em uma época, Pai, que a verdade tem sido muitas vezes desprezada. Fica conosco, nos abençoe, nos prepare para esta mensagem. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, nós temos seguido aqui esse texto de Malaquias, e, na verdade, ele faz algumas denúncias, como nós temos visto. E ele fala acerca de alguns pecados, então, que Israel estava cometendo. E ele começa no capítulo 1, nós vimos isto há algumas semanas atrás, que ele começa a tratar dos pecados do povo. E ele mesmo, no capítulo 1, quando você abre lá o versículo 1, você vai ver no versículo 2, Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó. E ele começa, então, nesse texto, a falar a respeito dos pecados do povo. E qual era o pecado que o povo estava cometendo? Era a frieza do seu amor a Deus, a falta de amor. Ou seja, eles vinham ao culto, mas não havia amor a Deus em seus corações. Era algo mecânico, era algo automático que o povo estava fazendo. Não havia falta de culto, mas havia falta de amor. Depois ele se dirige aos sacerdotes, e mesmo no capítulo 1, nós vamos ver a respeito disto. No capítulo 1, versículo 6,
ele vai dizer, olha, é para vocês, ó sacerdotes, esta palavra, esta mensagem. Então, se ele acusa o povo de falta de amor, ele acusa agora o sacerdote de descaso e irreverência no culto. Ou seja, havia então uma conivência, uma permissividade no culto, de tal forma que o povo estava entregando qualquer coisa. Lembrando então que aquelas ofertas deveriam ter um padrão, e eles estavam aceitando, e os sacerdotes também não estavam se incomodando de que o povo trouxesse qualquer animal, cego, coxo e etc., para ser apresentado ao Senhor. E o Senhor diz, olha, era melhor que fechasse as portas. Era melhor que houvesse alguém que trancasse as portas da igreja e não deixasse ninguém entrar por ela, do que entrar na igreja e oferecer um culto desta qualidade a mim. Então, ele fala deste descaso, desta irreverência, ele fala da falta de amor. Agora, a mensagem no texto não é apenas para o povo e nem para o sacerdote como pessoas separadas ali, mas é para todos, sacerdote e povo, a nação como um todo. E qual era a questão aqui? A questão era a profanação da aliança com Deus. Eles haviam feito uma aliança com o Senhor, ou o Senhor havia feito uma aliança com eles, e agora há uma acusação, um pecado aqui, que eles estavam profanando esta aliança. Vejam aí o versículo 10, quando ele diz assim, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? E ele vai dizer, olha, Judá tem sido desleal, Israel tem sido desleal, Jerusalém tem sido desleal. É claro que está falando do mesmo povo, a nação está sendo desleal para com o Senhor. E lá no versículo 14, ele vai dizer novamente acerca desse pecado, da traição, da deslealdade, e diz o seguinte, e perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, o que está acontecendo aqui? Qual é a deslealdade que o Senhor está acusando o povo? Bom, primeiro, essa deslealdade é para com Deus. Deus tinha uma aliança para com eles. E a lealdade do povo também era para com o companheiro ou a companheira, o esposo ou a esposa. Eles estavam abandonando as suas mulheres e tomando, então, mulheres estrangeiras de outros povos, e com isso estavam profanando a aliança do Senhor. Bom, quando a gente vê isto, nós vemos que não há novidade em relação a este assunto. Quando os hebreus saíram do Egito, saíram lá e começaram a caminhar pelo deserto, a Bíblia registra lá em Êxodo, capítulo 12, que muitos israelitas saíram, então, casados com egípcias, ou mulheres com egípcios. Então, o texto registra isso, esse misto desse povo que acompanhou o povo de Israel, então mostra esta mistura. E depois, um pouco para frente, lá em Números, capítulo 25, nós vemos novamente o povo se envolvendo, então, com mulheres lá de Midian, de Baal-Peor, né, de outras nações ali, e recebendo, então, a punição do Senhor. Esdras, quando o povo volta do cativeiro da Babilônia, ele obriga, lá em Esdras capítulo 9, ele obriga o povo a abandonar estas mulheres estrangeiras, como faz também Neemias no capítulo 13. Então, não é um tema novo, este que Malaquias está falando aqui, 100 anos depois de Esdras e Neemias terem feito esta acusação, terem, vamos dizer assim, como o pessoal diz, pegado pesado com eles, continuavam ainda com o mesmo problema, com a mesma dificuldade. Talvez seja
aquele pensamento que temos, o que o Senhor tem a ver com a minha vida. E certamente este pecado também é encontrado nas igrejas nos dias de hoje, visto que Paulo coloca isso lá em 2 Coríntios, capítulo 6, quando ele vai orientar a igreja, olha, cuidado com o jugo desigual, cuidado então com quem você se relaciona, porque, como nós vamos ver aqui, isso traz graves consequências no meio do povo de Deus. Bom, ao divorciar-se, porque aqui o tema que nós encontramos é a questão do divórcio, nós encontramos outros temas aqui correlatos, né, a respeito do casamento, mas ao divorciar-se das suas esposas e casarem-se com mulheres pagãs, esses homens estavam cometendo, então, vários pecados. Entre eles, aquilo que o versículo 11 chama de traição ou deslealdade. Versículo 11, então, diz o seguinte: Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama. Ou seja, como é que Judá, então, profanou este santuário? Como que Judá profanou o culto? E ele vai dizer, se casando com a adoradora de Deus estranhos. Então, era um caso de traição, romper os votos com Deus e romper os votos com a sua esposa. O que Deus está nos mostrando aqui, através de Malaquias, é que aqueles homens continuavam indo ao culto, continuavam prestando ao Senhor adoração, mas a sua vida, a relação que eles tinham, então, dentro de casa, estava em frangalhos, em farelos. Bom, nós não sabemos aqui, o texto não nos mostra claramente que se de fato esses homens abandonavam literalmente as suas esposas, ou alguns então mantinham as suas esposas e se relacionavam com outras mulheres. Talvez as duas coisas estivessem acontecendo aqui naqueles dias tão distantes. Talvez não seja algo tão estranho para nós nos nossos dias. É triste quando nós ouvimos, então, determinadas pessoas, como é triste, isso traz tristeza ao nosso coração, que estavam na igreja, às vezes até eram lideranças dentro da igreja, e se descobrem, então, tais traições. Isso machuca, isso traz, então, consequências para o povo de Deus. Bom, a pergunta que Deus faz através de Malaquias aqui é a seguinte, aqui no versículo 14, ou seja, a resposta, melhor dizendo, à pergunta do povo. E perguntais por quê? E a resposta de Deus é esta: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então nós temos este problema, o problema da traição. Mas não só este pecado, o texto nos fala, mas os versículos 12 e 13 nos fala acerca da hipocrisia. Se não bastasse, então, a traição, a deslealdade, Malaquias ainda condena ou denuncia outra atitude destas pessoas, que era a questão da hipocrisia. O versículo 12 diz assim: o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for. Ou seja, ele está dizendo aqui, olha, não importa se é alguém do povo, se é dos sacerdotes, do alto sacerdote ou dos governadores, seja quem for, haverá uma punição do Senhor. E o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ou seja, nós vemos aqui, meus irmãos, uma punição dupla para quem comete o pecado, mas para quem ainda coloca mais um pecado sobre isso, ou seja, a hipocrisia. Por quê? Ele vai explicar no versículo 13. Ainda fazeis isso, ou seja, deslealdade, e eles continuam a fazer algo que tem aborrecido o Senhor. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos,
de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Ou seja, o que o texto está nos dizendo aqui, que depois de cometer esses pecados, uma vida dupla, como eu disse, muitos homens abandonavam literalmente as suas esposas e se casavam com outras. Outros continuavam num relacionamento dentro de casa, continuavam com as suas esposas, mas se relacionavam com mulheres fora de casa. Mas para que completar este pecado, eles continuavam, então, trazendo ofertas ao Senhor. E o texto chega a dizer que a hipocrisia era tão grande que eles cobriam o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos. Quando entravam na igreja, parecia o mais contrito dos homens. Durante a apresentação das suas ofertas, o faziam com lágrimas, choros e gemidos, buscando o socorro e a bênção do Senhor. Talvez eles pudessem pensar que poderiam pecar descaradamente dessa forma, e não teria problema algum de pedir essas coisas, e o Senhor acharia tudo normal. Ou talvez tivesse realmente um pedido ali de perdão verdadeiro, que o texto não nos mostra, como nós vemos aqui. Esses homens eram culpados, então, de adoração hipócrita. Quem sabe não tenha hoje para nós um ensino tão profundo nas nossas vidas, como muitas vezes você possa estar oferecendo a Deus um culto hipócrita também. Mas havia a questão não só da traição, da hipocrisia, mas havia a questão da hostilidade. O versículo 16 nos diz o seguinte: porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Ele está falando aqui do divórcio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Então, essa hostilidade, quando o texto diz aqui, olha, o Senhor odeia aquele que cobre de violência as suas vestes. E é uma expressão interessante, porque hoje em dia, quando alguém vai se casar, é comum, então, você oferecer um anel, e aquela aliança é colocada no dedo da esposa, do esposo, simbolizando, então, um compromisso. E, geralmente, então, aquele que ministra aquele casamento diz, olha, esta aliança, então, é símbolo do seu amor, é símbolo do cuidado que um deve ter para com o outro, você promete isto, você promete aquilo. Então, nós simbolizamos isso com a aliança. Na época, este símbolo era as vestes. Então, no momento que o esposo se declarava diante do altar, diante ali do ministrante, ele colocava uma ponta da sua roupa sobre a amada. Então, a ponta do seu manto a cobria. E era a veste de amor. Nós vemos isso retratado lá em Ruth, capítulo 3, versículo 9, quando nós vemos Boaz, então, jogando sobre ela a sua capa, mostrando que ele a amaria. Esse era o costume dos judeus, demonstrando, então, que eu vou cuidar desta mulher, eu vou dar-lhe amor e proteção, em nome de Deus. Veja que este símbolo tão precioso, que demonstra aqui no texto amor, o Senhor está dizendo, olha, o divórcio faz com que ele seja um ato de violência. Então, quando ele diz assim, olha, em vez de vocês cobrirem a esposa com a proteção e o amor, você cobre de violência as suas vestes. Estas vestes, então, que deveriam simbolizar este cuidado de amor, agora está simbolizando a violência. De que forma? Quando, então, esses homens abandonavam as suas esposas,
quando eles então a repudiavam, quando eles então se relacionavam com outras pessoas. Então, com a sua infidelidade, eles transformavam o matrimônio em um lugar de vergonha, de ultraje e de violência. Então, aqui não está falando propriamente de uma violência doméstica, o texto, mas ele está falando de um repúdio, ele está falando de uma traição, ele está falando então que aquilo que deveria significar isto, agora passa a significar esta violência. Bom, se eles pecavam então pela traição, pela hipocrisia, pela hostilidade, eu gostaria nesta noite, meus irmãos, fazer aqui algumas considerações acerca do texto, rapidamente, mas destacando algumas questões que podem servir para nós nesses dias acerca do casamento. Primeiro, Malaquias vai destacar algumas lições preciosas, dizendo, olha, o casamento é uma união heterossexual. O casamento é uma união heterossexual. Ou seja, o que ele está dizendo? No versículo 14, ele vai dizer que é uma aliança entre o homem e a mulher. Talvez a gente possa pensar, bom, isso é evidente, mas na nossa sociedade hoje isso não é mais tão evidente. Em 2018, foi colocado um projeto de lei, não foi aprovado, mas certamente ele virá novamente. Mas esse projeto de lei, que é de autoria do deputado Orlando Silva, do PCdoB, lá de São Paulo, no seu texto, ele vai dizer acerca da constituição da família. Como a família deve ser constituída hoje. Então, ele vai dizer que família é a união entre duas ou mais pessoas. Ele começa assim o seu texto, ou seja, essa ampliação, não é mais um homem e uma mulher, mas essa ampliação de possibilidades é a união entre um homem, duas ou mais pessoas. E ele ainda coloca que não há limites em relação à consanguinidade, e que foi uma das questões que o texto recebeu muitas críticas, porque o texto, dessa forma, deixa bem explícito que essa união entre uma ou mais pessoas, independentes de gênero, de orientação sexual e de consanguinidade, que foi o que mais incomodou ali os outros deputados, significa que pode ser o casamento entre um pai e uma filha, uma mãe e um filho, ou uma mãe e uma filha, e etc., etc. Não há limite, não há qualquer barreira em relação à consanguinidade. O texto foi reprovado, né, voltou à relatoria, ele está desde 2018, mas certamente virá algo aí não tão diferente em relação a isso. Então, o texto vai dizer, olha, o casamento é heterossexual, o casamento é monogâmico, é entre um homem e uma mulher no singular. No singular. Então, é importante que cada um de nós entendamos isso. Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2, cada um, ele usa o termo no singular, tem a sua própria esposa. E cada uma, agora se referindo também no singular, a mulher, tenha o seu próprio marido. Bom, ele também destaca aqui que o casamento é uma união indissolúvel. Deus não criou o casamento para ser dissolvido. E ele vai nos ensinar acerca disto ali no versículo 14 também. A questão da mulher, da sua mocidade. O casamento, no planejamento original de Deus, vamos dizer, no projeto original de Deus, é indissolúvel. Tanto é que Jesus diz que ninguém nesta terra tem autoridade para separar o que Deus uniu. A quebra da aliança, desta aliança conjugal,
é chamado então de deslealdade. É claro que Jesus vai dizer, olha, por causa do pecado, foram então criadas cláusulas de exceções. Mas não foi assim originalmente. O casamento é uma união indissolúvel. Isso é bom para os jovens que aqui estão, que planejam então se casarem. E devem planejar. E devem planejar. Se você não tem a certeza absoluta, plena, que você é um eunuco, porque o eunuco é aquele que não tem desejo nenhum de casamento ou relacionamento com o sexo oposto. Deve se casar. É uma ordenança do Senhor. Também Malaquias destaca aqui que o casamento é uma aliança, e essa aliança é testemunhada por Deus. O versículo 14 vai nos falar acerca disso. Olha, eu sou testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Veja que Deus está presente como testemunha principal. Você pode chamar dezenas de testemunhas, mas a testemunha principal é Deus, é o Senhor, e Ele é a testemunha desta aliança. Então não é coisa qualquer o casamento. Bom, se Malaquias destaca isso acerca do casamento, são assuntos que nós precisamos reafirmar constantemente. Ele vai fazer algumas condenações acerca do julgo desigual ou do casamento misto. E é importante que nós entendamos isso também aqui e coloquemos em prática na nossa vida. Ele vai dizer, o casamento misto ou julgo desigual é deslealdade à paternidade de Deus. O que é um julgo desigual? O julgo desigual, então, que as Escrituras nos falam, são corações divididos. Corações divididos. Se você pegar o versículo 10 aqui, Malaquias vai dizer, olha, o casamento deve acontecer dentro desse aspecto. Não temos nós todos o mesmo Pai? Então, o casamento deve seguir nesta direção. Você não pode se casar com alguém que não declara ou não tem em seu coração a plena convicção da certeza da salvação de Cristo Jesus como Senhor. Se alguém não tem a paternidade de Deus em sua vida, a Bíblia o chama de julgo desigual. E por que ela condena tal coisa? Bom, a Bíblia condena tal coisa porque esses casamentos, ao longo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da história da igreja e da experiência de hoje, da experiência dos dias atuais, é que ele leva à idolatria e o abandono da fé. É uma espécie, então, de infidelidade conjugal com o Deus da aliança. É uma traição e uma quebra da aliança de Deus como nosso Pai. O apóstolo Paulo ainda vai nos dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 15 e 16, dizendo acerca desse assunto do casamento misto como uma deslealdade à paternidade de Deus. Você está dizendo, olha, é porque a Bíblia não deixa meio termo. Ele vai dizer, olha, se você não for filho de Deus, você é filho do diabo. E quando ele falou isso para os fariseus, eles olharam seriamente para as pedras, né, para apedrejar Jesus. Mas a realidade é esta. Como nós podemos nos ligar a alguém cuja paternidade não é a mesma? Esse é o ponto de Malaquias. Bom, Paulo vai dizer o seguinte, 2 Coríntios 6, 15 e 16, que harmonia entre Cristo e o maligno? Nenhuma. Ou que união com o crente, do crente com o incrédulo? Imagina você, né? Só uma questão aqui para pensarmos. Se você um dia, Deus fizesse uma revelação para a humanidade, dizendo assim, né? Só uma conjectura aqui. Olha, Satanás e eu entramos num acordo. Nós entramos no acordo, nós combinamos aqui, estamos acordados, está tudo certo, não tem mais esse negócio, então está tudo bem. O que você diria?
Então é isso que Paulo está colocando. Existe algum tipo de acordo, de harmonia entre Cristo e o maligno? É claro que é uma pergunta retórica, e a resposta é evidente. Claro que não, impossível tal coisa. Aí ele vai na outra questão. Ou que união do crente com o incrédulo? Também está no mesmo patamar. Também é inconcebível no argumento aqui de Paulo. E ele continua, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Que é outro argumento. Ele vai dizer, olha, também não tem problema, você pode adorar a Deus de qualquer jeito, adorar qualquer ídolo, se prostrar diante de qualquer ídolo, não tem problema, eu vou aceitar tudo. Não há harmonia. É isso que Paulo está nos dizendo. Bom, ele condena o casamento misto ou julgo desigual, porque é deslealdade à paternidade de Deus. Você está dizendo que não tem problema nenhum se unir aos filhos das trevas. Não tem problema nenhum. Ele também vai dizer que o casamento misto ou julgo desigual é uma porta de entrada para o desvio da fé. E é isso que acontecia, então, com esses israelitas. Esfriavam na fé, como a gente viu a primeira acusação de Malaquias, eles esfriavam no seu amor. É como a acusação lá de Apocalipse, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Por que eles abandonaram o primeiro amor? Por causa desses pecados. Os sacerdotes e o povo começaram a lidar de qualquer jeito com o culto. Por que fizeram isso? Porque o casamento misto é uma porta de entrada para o desvio da fé. Bom, foi assim na geração antes do dilúvio, quando diz lá em Gênesis capítulo 6, versículo 4, que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. Do que está dizendo ali? Dos que seguiam a Deus, se uniram agora àqueles que não seguiam ao Senhor. E foi um desastre. E foi um desastre. Encheu a terra de violência. Bom, nós vemos que muitas vezes moças e rapazes dizem, bom, depois que a gente se casar, eu dou um jeito nele. Não dá mesmo, não. Tá? Esquece isso. Esquece isso. Ah, mas ele gosta de vir à igreja. Esquece isso. Se ele ou ela não for um filho ou uma filha do Altíssimo, como o pessoal brinca, né? É cilada. É cilada. Não vai nessa. Bom, ele também alerta para a gente que o casamento misto atenta contra o propósito da família de viver para a glória de Deus. Para que você constitui uma família? É porque eu cansei de ficar solteiro e ter que fazer as coisas sozinho? Não. Lavar roupa? Não, se for para lavar roupa, compra uma máquina de lavar. Você vai ver que vai servir, né? Ah, não, mas fazer comida? Não, compra um micro-ondas e vai dar certo também. Né? A questão que o casamento, o propósito da família é para vivermos para a glória de Deus. O lar precisa ser uma igreja santa. O lar precisa ser uma igreja santa. Veja, quando nós olhamos lá para a palavra de Deus, em Amós, capítulo 3, versículo 3, ele diz o seguinte, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Então, qual é o propósito da igreja? Uma família adorando ao Deus Santo. Uma casa dividida não prevalece. Uma casa dividida não pode ser uma igreja santa. Então, Malaquias vai falar sobre isso. Também ele vai alertar, olha, cuidado, porque julgo desigual é desobediência ao mandato de Deus. É desobediência ao mandato do Senhor. Então, nós não encontramos amparo na Bíblia, pelo contrário, a respeito disso. Não é da vontade de Deus tal coisa para o seu povo.
e ainda capítulo 2 desse texto de Malaquias, versículo 12, há algo muito terrível de se ler aqui, porque fala que esta prática é alvo do juízo de Deus. Veja que o versículo 12 diz assim: o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Então percebam isto, né? Aqui está um juízo. Há uma sentença de juízo. Bom, se Malaquias faz uma condenação do casamento misto aqui, ele também faz uma condenação do divórcio. É outro tema que aparece aqui em relação ao casamento, o divórcio. Primeiro, ele vai dizer, olha, o divórcio não foi instituído por Deus. Versículo 16, ele vai dizer que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Deus regulamentou o divórcio, é verdade, mas não instituiu o divórcio. Okay? Então percebam isso. Deus regulamentou o divórcio? Regulamentou. Mas ele não instituiu o divórcio. Ele vai dizer, olha, isto foi feito, Jesus explica aos fariseus ali, isto é porque eles perguntam, mas por que Moisés, então, permitiu dar carta de divórcio? E ele responde, isso foi feito por causa da dureza do coração. Mas Deus não criou o divórcio. Ele não instituiu o divórcio como uma das prerrogativas do casamento. Não. Ele regulamentou por causa da dureza do coração. Tem um autor chamado Jay Adams, e ele escreve é um pastor americano que trabalha muito com aconselhamento de casais, e ele escreveu o seguinte: o divórcio é uma inovação humana. Deus instituiu o casamento e não o divórcio. O casamento é fruto do coração amoroso de Deus. O divórcio é fruto do coração endurecido do homem. Jesus deixa isso muito claro para nós. Edward Dobson, que também trabalha com famílias, também um americano, ele afirma o seguinte: a permissão para o divórcio presente na lei mosaica, lá em Deuteronômio 24, era para proteger a esposa de um marido mau, e não uma autorização para ele se divorciar dela por qualquer motivo. Então veja que aquilo que Deus regulamenta para proteger se torna agora uma regra que esse povo está usando, né? A tal ponto que eles banalizaram tanto a questão do divórcio. Qualquer semelhança não é mera coincidência, porque a nossa sociedade hoje também banaliza a tal ponto das pessoas darem festa do divórcio. Faz uma comemoração, uma festa, comemorando, então, o divórcio. Às vezes até mais animada do que do casamento, né? Dependendo do caso. Também eles banalizaram. Tanto é que até mesmo se a moça, a mulher, tinha alguma mancha no corpo e o marido se desagradasse dela, ele poderia lavrar uma carta de divórcio e ela, então, era a repudiada. E a mulher tinha vários problemas na sociedade antiga quando era uma divorciada. Talvez não são os problemas que as mulheres enfrentam nos dias de hoje em relação a isso, mas o pecado é o mesmo. O divórcio não é da vontade de Deus. Malaquias deixa isso, claro, ele fala isso no versículo 16 do capítulo 2, embora o divórcio seja permitido. Como eu disse, Jesus, a palavra de Deus, ele regulamenta, ele permite, então, o divórcio em duas situações. A infidelidade, Jesus diz, olha, quando vai falar sobre isso, a não ser em caso de adultério, e Paulo, então, fala sobre o abandono, quando a parte incrédula e infiel quer abandonar, né?
mas não é obrigatório. Apesar de que haja uma regulamentação desses dois casos, tanto o adultério, que dá à parte, então, inocente, o ensejo de pedir o divórcio, quanto o abandono, ele não é obrigatório, porque a Bíblia fala acerca do perdão, a respeito do perdão, que o casal pode experimentar na presença de Deus. O divórcio também é uma quebra da aliança feita na presença de Deus. Como é que alguém pode rejeitar aquele que foi tão desejado? Às vezes a gente vê os preparativos do casamento, quando você acompanha um jovem, uma moça, um rapaz, e eles estão empolgados, juram, fazem juras de amor um ao outro. Aquela pessoa tão desejada é agora rejeitada. Irmãos, quando nós fazemos isto, é uma quebra da aliança feita na presença de Deus. É descumprir as promessas que você fez diante do Senhor. Percebam que a Bíblia vai falar acerca disto e vai nos orientar para que não façamos tal coisa. Então, finalmente, quando Malaquias diz, olha, cuidado, casamento, o jugo desigual, cuidado, a questão do divórcio, agora ele começa a apontar algumas consequências dessas coisas. Primeiro ele vai dizer, olha, o divórcio produz ou provoca uma dor profunda na pessoa abandonada. O versículo 13 nos fala acerca da hipocrisia. O versículo de número 10 nos fala acerca da paternidade. Mas nós vemos aqui e percebemos pela experiência que a pessoa abandonada, ela suporta uma profunda dor. Essa é uma consequência. Também o texto diz que traz consequências ou problemas graves para os filhos. O versículo 15 vai dizer o seguinte, não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. É interessante esse texto, porque ele fala de um dos objetivos do casamento, a descendência, uma descendência abençoada na presença do Senhor. Eu estava vendo uma pesquisa, é uma pesquisa de âmbito nacional, foi entrevistado 17 mil filhos de pessoas divorciadas, crianças até 17 anos, ou pessoas até 17 anos. E eu vou passar aqui os resultados que essa pesquisa teve. Ela chegou a alguns resultados. Primeiro, o primeiro resultado que eles chegaram é que filhos que vivem com a mãe e o padrasto, ou com a mãe divorciada, têm um risco de 20% a 30% maior de sofrer acidentes graves. Chegaram a essa conclusão. A segunda conclusão que eles chegaram, filhos que vivem apenas com a mãe como cabeça do lar, são 50% mais suscetíveis a doenças psicossomáticas. Também outra conclusão nessa pesquisa. A terceira conclusão que eles chegaram, filhos que vivem com a mãe como cabeça do lar, ou com a mãe e o padrasto, têm uma tendência 40% a 70% maior de repetir de ano na escola. Quarta, a última conclusão que eles chegaram, filhos oriundos de casamentos quebrados são responsáveis por mais de 70% dos casos de suspensão ou expulsão escolar. Eles falaram no contexto, né, claro, de escolar até os 17 anos, mas já nos dá um parâmetro que, se não for a graça de Deus agindo, certamente nós temos aqui graves consequências para os filhos. O divórcio, é interessante que
lá em Gênesis, no capítulo 3, quando fala acerca, no final do capítulo 2, no final do capítulo 2, ele vai falar da união do homem com a mulher. Por isso deixa o homem, pai e mãe, se unem à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. É como se você imaginasse uma folha, você pegasse uma folha, ou duas folhas, passasse uma cola em um dos lados desta folha, e depois colasse essas duas folhas. De duas agora, ela se torna uma folha. Essa cola secando, depois você tenta descolá-la. Vai ficar pedaços de um no outro. Então, quando a Bíblia relata ou retrata a força do verbo hebraico para casamento, é exatamente esse. Por isso que Deus uniu essa união. Não separe o homem, porque essa tentativa de separação vai trazer consequências graves na vida um do outro e, quando tem filhos, na vida também dos filhos. É claro, podemos dizer, a graça de Deus pode apagar tal coisa? Sim, a graça de Deus é maravilhosa, mas aprove a Deus que o casamento fosse esse ambiente no qual nós poderíamos criar os filhos, no qual, então, nós encontraríamos o conforto de Deus. Também ele fala como consequência, o versículo 13, que o divórcio provoca uma crise espiritual e provoca uma crise de quebra de comunhão com Deus na vida da pessoa abandonada e na vida daquele que abandonou. O versículo 13 diz o seguinte: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer, nem a aceita com prazer de vossa mão. Está falando de uma crise espiritual acontecendo na vida daquelas pessoas. E o divórcio, o versículo 16, diz que provoca o repúdio de Deus. Observe o versículo 16, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiel. Bom, eu creio que nós podemos já concluir aqui, eu só quero fazer mais algumas observações, mas algumas pessoas dizem, bom, eu vou me divorciar porque o meu casamento não foi Deus quem fez. Outros vão dizer assim, eu vou me divorciar porque eu não consultei Deus antes de casar, eu falhei, eu não consultei Deus, casei dessa forma, casei errado, então eu vou me divorciar por causa disso. Ou aqueles que dizem, eu vou me divorciar porque eu não amo mais o meu esposo ou minha esposa. Eu encontrei uma pessoa mais interessante e, por causa disso, eu não quero mantê-lo infeliz, eu não quero ser infeliz, então é melhor nos divorciar. E os motivos vão se multiplicando e as pessoas chegam finalmente ao divórcio. Mas é importante lembrarmos, meus irmãos, que Deus compareceu a todos os casamentos. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa lembrar. Deus foi testemunha de todos os casamentos. A gente não pode dizer assim, bom, eu não consultei a Deus, eu casei errado, eu casei fora da igreja. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus foi testemunha de todos eles. E por causa disso, ele validou o casamento. Ele validou. Então, você não pode se divorciar. Paulo vai dizer que o crente só pode divorciar do incrédulo quando este abandona. Quando este abandona. Como Deus compareceu como testemunha, ele valida aquela aliança, mesmo que a pessoa não tenha buscado a Deus. Deus ratifica
o que foi feito ali. Ok, vocês se uniram, se casaram, está ratificado, está validado. Não separem. É interessante que esse princípio aparece na Bíblia. Quando você olha o texto lá de Josué, capítulo 9, quando o povo de Israel estava entrando na terra prometida, eliminando os povos ali em redor, teve um povo, os gibeonitas, eles falaram, olha, vai chegar na gente, a gente vai ser eliminado. E eles fizeram uma estratégia. Eles vestiram roupas velhas, sujas, pegaram pães endurecidos, se sujaram tudo e se apresentaram ao exército dizendo, olha, a gente está vindo de uma terra muito distante. Quando a gente saiu de casa, esses pães aqui, embolorados, eles tinham acabado de sair do forno. A nossa veste era nova, e a gente andou tanto, chegou aqui, e a gente queria fazer uma aliança com vocês. Deus havia dito, ó, não façam aliança com os povos daqui. Mas nós não somos destes povos aqui, nós somos de longe. E Josué foi enganado, e ele fez uma aliança com os gibeonitas, e depois descobriu que os gibeonitas tinham enganado. E ele falou, olha, tudo bem, vocês me enganaram. Deus ratificou a aliança. Deus ratificou a aliança. Claro que os gibeonitas foram condenados por Deus a serem serventes de Israel. Eles carregavam água, eles rachavam lenha, o serviço que ninguém queria fazer, os gibeonitas fizeram. Mas a aliança estava feita, Deus ratificou. Mesmo daquela forma. 300 anos depois desse momento, dessa aliança, nós encontramos Saul, o rei Saul. 1 Samuel, capítulo 22, Saul está numa perseguição louca atrás de Davi, e ele descobre que um pessoal, numa cidadezinha chamada Nob, os sacerdotes ali esconderam Davi, deram comida para Davi, e ele vai lá. Ali moravam os gibeonitas. Ali moravam os gibeonitas. E Saul, então, a gente conhece a história, mandou matar os sacerdotes, a espada, e mandou matar a cidade inteira. Ele quebrou a aliança que Josué tinha feito 300 anos antes. Ele quebrou aquela aliança e Deus puniu Saul. Por causa daquela aliança. O que isso nos mostra? Nós não podemos dizer, olha, eu era muito novo, eu não conhecia bem das coisas, aquela época eu amava, agora eu não amo mais, aquela época era uma época diferente, então hoje eu estou numa nova situação. Não nos dá autorização para quebrar a aliança feita. E é interessante, meus irmãos, que a Bíblia mostra que o casamento é um ministério. É um ministério. Ele é um testemunho a este mundo, a tal ponto que Jesus fala da sua graça e do seu amor ilustrado pelo casamento. Ele vai dizer o seguinte, olha, lá em Efésios capítulo 5, para que a gente fale as palavras exatas de Cristo, vamos ver o que Paulo escreve quando ele se refere, então, a esse relacionamento entre o homem e a mulher comparado, então, com Cristo e a igreja. Efésios 5, versículos 25 em diante, ele vai dizer, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então o repúdio não é só o repúdio da mulher ou do marido, é o repúdio de si mesmo. Nós precisamos entender que
que uma vez firmado esta aliança, não há justificativa neste mundo que possa revogar tal coisa. Talvez dos fracassos nossos como igreja seja exatamente isso, porque o nosso casamento, que deveria apresentar a este mundo a relação de Cristo com a igreja, tem sido um fracasso. E, novamente, se referindo a uma pesquisa, essa pesquisa diz que o número de divórcios dentro e fora da igreja é exatamente o mesmo. É exatamente o mesmo. De casais, então, que se casam e não têm relação nenhuma com a igreja, e depois se divorciam. E de casais que se declaram, então, crentes, cristãos, o número de divórcio não muda. Talvez nós deixemos de relacionar o nosso casamento com a nossa relação com Deus. Talvez nós achemos, então, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Afinal de contas, a gente ainda espiritualiza, né? Eu não quero fazê-lo infeliz. Ele merece ser feliz e eu não vou trazer felicidade para ele ou para ela. E aí nós achamos que está tudo bem e Deus vai ratificar a nossa decisão. Não vai. Não vai. Ele colocou exceções, mas essas exceções precisam ser com muito temor e tremor, com muita oração, colocadas em prática quando alguém, então, finalmente não vê outra opção a não ser o rompimento. Com muito temor e tremor, precisamos fazer isso. Meus irmãos, eu quero, nesse momento, fazer uma oração. Vamos orar aqui. Eu peço que você feche seus olhos e ore pelo seu casamento. Faça uma oração pelo seu casamento. Jovem, eu quero que você faça uma oração, você que não é casado, para que Deus te prepare para um casamento de verdade. Um casamento. Que você possa dizer, em Cristo, esse casamento vai ser por toda a vida. Então, ore por você, ore pelo seu casamento, ore para que o divórcio nunca seja uma opção a bater à sua porta, porque Deus oferece caminhos maravilhosos para os nossos casamentos. Então, feche seus olhos. Muitas vezes você pode dizer, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando dentro da minha casa. Provavelmente não. Mas Jesus sabe, Ele sabe. E Ele que deu vida aos mortos, e Ele que chamou Lázaro de dentro da tumba. Eu me lembro que no meu casamento foi o texto que o pastor usou. Acho que o meu casamento foi o único que o pastor usou, o Lázaro morto lá, né? Mas ele falou uma coisa interessante, ele falou, olha, talvez, assim como Lázaro estava de 3 dias, muitos casamentos podem estar aqui mortos, mas o Senhor chamou aquele homem para fora, e ele reviveu. Por que Ele não pode fazer isso com os nossos casamentos? E se tornarem não só um testemunho, mas belos, casamentos belos, aos olhos de Deus e aos olhos deste mundo. Então vamos orar. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai Celestial, nós sabemos, Pai, que muitas vezes, ao vermos a vontade do Senhor expressa em Tua palavra, nós nos sintamos tão diminuídos e muitas vezes podemos chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, como posso fazer isso?
Por isso, Pai, em nome de Jesus, o Senhor traga esperança aos nossos corações. Que o Senhor traga uma convicção firme, um propósito inabalável de amar a Tua vontade, amar a palavra do Senhor, mesmo que o mundo todo possa ir de encontro a ela. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dos nossos casamentos, tenha misericórdia, Pai, dos nossos jovens, que são bombardeados todos os dias com casamentos fúteis, com exemplos de casamentos que não refletem a palavra do Senhor. Que o Senhor os proteja disso. E que eles busquem casamentos consagrados no Senhor. Fica conosco, Pai, abençoe as nossas famílias, abençoe os nossos filhos, mas principalmente, Pai, que os nossos casamentos reflitam o amor de Deus, o amor de Jesus pelo seu povo. Assim nós clamamos, Pai, que o Senhor nos dê paciência, perseverança, convicção e obediência à Tua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E agora, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e as doces e ternas consolações do Santo Espírito repouse sobre nós aqui presentes neste lugar e sobre a Igreja de Deus espalhada por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.